Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora sim. Fiquei com ciúmes do primeiro bom dia que eu vi aqui. Primeiro agradecer o convite, estar nessa casa abençoada, nessa casa. E só de vir aqui por esses 30 minutos, acho que já vale a pena a manhã inteira, né? E esses queridos amigos trabalhadores, esse coral bonito, né? Agradecer muito a vocês, né? Todo o apoio. Nós estamos fazendo um teatro, né, hoje, lá no Teatro Solar, e todo o apoio que a gente não conseguiu, os nossos amigos espíritas da cidade, a gente conseguiu aqui nessa casa. Então, eu tenho uma gratidão profunda pela Magali, por todos do coral, por todas as pessoas que se empenharam, né? Porque esse trajeto para Jesus é um trajeto evolutivo e ele não para, né? É um trajeto que a gente vem acompanhando, é um trajeto que nós vamos passando de encarnações em encarnações solidárias entre si, encarnações que nós vamos somando experiências, vamos somando uma série de circunstâncias para enriquecer o nosso espírito mortal. Só que na interpretação do Antigo Testamento, na interpretação dos homens, porque o homem ainda não consegue enxergar Deus como Ele é, ainda não consegue. Por mais que nós tenhamos a doutrina espírita como um banquete espiritual nas mãos, nós ainda não conseguimos enxergar Deus como Ele é, por conta das nossas imperfeições que ainda cegam o nosso espírito imortal. As nossas imperfeições não permitem, é como uma venda. E à medida que as imperfeições vão se harmonizando, que vão sendo diluídas, que nós vamos aprendendo com elas, à medida que encarnações nós vamos nos tornando seres mais harmoniosos, pacíficos, amorosos, né? Podemos dizer que nós poderemos ver Deus como Ele é quando nós formos capazes de amar uns aos outros plenamente. Mas não é a realidade atual. Porque quando vemos a história do pecado, e podemos contextualizar isso através de Adão e Eva, nós podemos perceber que o pecado ele foi mal interpretado pelas criaturas humanas. Porque o pecado é o simples fato de você errar o alvo e não seguir as leis divinas. Só isso. Só isso. A partir do momento, e nós vamos contemplar leis divinas. O que são leis divinas? É o amor. É a base principal. É toda a lei e todos os profetas. É o amor puro, o amor entre as pessoas, o amor que permeia entre os seres humanos, ou que deveria permear entre os seres humanos. Só que os homens, por ainda não enxergarem Deus da maneira como Ele é, distorceram a palavra pecado, transformaram como algo, um mecanismo de punição do ser humano. Através da doutrina dos Espíritos, a gente descobre que Deus não pune ninguém. Deus é uma energia, é uma suprema inteligência. E através de suas leis divinas, nós somos como peixes
dentro de um oceano infinito. Só que essas leis precisam, tal qual uma rua precisa ainda de um sinal de trânsito, as leis divinas também precisam frear o nosso livre-arbítrio. Qual será? De branquinho, que bonito, né? Sérgio é um grande trabalhador, 35 anos no movimento espírita. Aproveitem o conhecimento deste homem. Ele sabe sintetizar o espiritismo como poucos. Aproveita a palestra, viu? Já era para ter marcado. Família também. Tudo bem? Família toda aí. Família toda aí, né? Trabalhadores. Onde está? Oi? Porque as leis divinas são feitas por Deus, com todo o amor de Deus, o amor imutável, que não muda, que não se modifica, ele se mantém constante. Só que nós precisamos de limitações, porque senão nós faríamos muitas bobagens. Se hoje você tira todos os sinais de Juiz de Fora, todos, como seria o trânsito da cidade? Tranquilo? Nem ainda. Ué? Nem ainda. Ninguém chegaria no Jean porque os carros seriam todos batidos, né? Nós brigaríamos uns com os outros, mais do que já brigamos nos sinais, porque nós precisamos de limites. O ser humano ainda precisa de limites. Imagine na Segunda Guerra Mundial, diante de toda a misericórdia de Deus para um corpo físico de Hitler. E dentro das limitações dele, ele não conseguiu fazer todo aquele mal. Imagina, se ele não tivesse limitações, onde chegaria aquele ódio, aquela raiva? Então todos nós precisamos de limites. Nós ainda não sabemos lidar com a liberdade. Talvez por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das nossas imperfeições, do nosso saber ir e vir, do respeitar ao próximo. Só que dentro desse contexto, o pecado foi trazido para nós como uma fonte, um mecanismo de punição, onde as pessoas veem nos templos religiosos tristes, como se elas estivessem sendo punidas por alguém, sendo punidas por um homem, sendo punidas pelos espíritos. Não é verdade. Ninguém pode punir ninguém. Ninguém tem direito de ser juiz de outro, aqui na terra e nem nenhum outro lugar. É o que nos mostra a passagem da mulher adulta, que é convidada a se aproximar de Jesus. Primeiro, Jesus estava nos montes, porque podemos perceber em todo o Novo Testamento Jesus com a sua capacidade de vigiar e orar o tempo inteiro. Embora seja um espírito crístico, um espírito que seja administrador do planeta, Jesus também orava. Jesus se conectava com o Pai, embora seja aquele que mais estivesse próximo do Pai. Ele não abdicava do processo de orar. Então ele estava no Monte das Oliveiras, que era um simbolismo de conexão com Deus, porque lá foram ditas
as maiores lições do Evangelho, e ele desce a cidade. Quando ele desce a cidade, numerosas pessoas, religiosos, fariseus, sacerdotes da sua época, aqueles que deveriam ser responsáveis pela aliança criador-criatura, aqueles que deveriam ser responsáveis pela responsabilidade de guardar a lei, não só em pergaminhos, mas no coração, porque estudam a lei. Desde pequenininho aqueles sacerdotes estudavam a lei e sabiam que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, o primeiro mandamento. Só que, como todos nós, eles selecionavam os mandamentos. Selecionavam. Amar, deixa um pouquinho de lá, vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto, vou para o quinto, vou para o 10º, chego no 10º mandamento, não consigo aplicá-lo na minha vida cotidiana, então eu preciso criar leis terrenas. Porque o homem, ele tem uma capacidade incrível de querer ser maior do que Deus. A capacidade incrível de ser autossuficiente. A capacidade incrível de querer estar acima daquele que o criou. Então fazem as leis terrenas para prejudicar o seu próximo e ir contra as leis de Deus. Porque onde está nas leis de Deus, nas leis de Jesus, que você deve matar o seu próximo? Está escrito em algum lugar? Onde está escrito? Que eu devo apedrejar o meu próximo, que eu tenho direito de prender o outro, que eu tenho direito de jogar o outro contra a parede. Isso é lei de Deus. Que eu não devo perdoar. Tudo isso foge do escopo das leis divinas. E o homem, querendo ser Deus, que tem aquela história, alguns acham que são, outros têm certeza. Alguns acham que são, e outros têm certeza. Porque a criatura se acha tão perfeita que ela é capaz de criar ritos, dogmas, rituais para mandar na vida do outro, cortando a capacidade do ser humano de ser lúcido, de ter capacidade cognitiva de escolher entre o bem e o mal. Todos nós temos essa capacidade. E o Espiritismo, como diz Herculano Pires, é uma doutrina emancipadora. É pegar as leis terrenas, reter o que é necessário, como explica o apóstolo Paulo, e se apropriar das leis de Deus. Ora, precisamos do estatuto do idoso para respeitar o idoso? Precisamos de um sinal para respeitar o outro que está vindo para atravessar a rua? Precisamos de uma lei para respeitar negros? Sendo que quando todos nós aqui vamos desencarnar, estaremos do outro lado iguais. Seremos espíritos idênticos, cada um com a sua individualidade, mas seremos espíritos sem sexo, sem cor, sem raça.
Quantos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo dizem: meu Deus, eu era um rei e tinha muitos subalternos, mas quando cheguei no mundo espiritual tudo se inverteu. Eu virei o servo e eles viraram os reis. Mas não é um rei de hierarquia, um rei de ordens, mas um rei de amor. E pode ser que na sua casa você tenha pessoas que estejam hierarquicamente abaixo de você, ou no centro espírita, ou no seu ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar. Só que as pessoas esquecem que elas morrem, que a vida é um sopro. E o André Luiz também esqueceu disso. Chega no mundo espiritual completamente assustado, porque queria exercer o cargo de um médico. Falou: ó, médico era só lá na terra, aqui você é mais um espírito. Deram uma vassoura para ele e começou a varrer as câmaras de atendimento. Uma vassoura. Você vê como é complexo? Complexo quando homens decidem querer decidir a vida dos outros, ou utilizar mal os dons de Deus. Os dons de Deus. E o pecado sendo visto e distorcido pela Igreja Católica como algo que você está sendo punido quando pratica. Quando, na verdade, o pecado, ele gera consequências. O pecado gera consequências. A Igreja Católica utiliza, há muito tempo, não sei se até hoje, utiliza o trabalho como fonte e ferramenta de castigo. Você está trabalhando para ser castigado. Quando hoje o Livro dos Espíritos apresenta a lei do trabalho, que dignifica a pessoa, que desenvolve a inteligência, a importância do trabalho, de nós sermos úteis, para que possamos ter uma oficina do nosso conhecer cognitivo, e todos nós envolvidos, achando que estamos sendo punidos por Deus. Eu era tão feliz quando eu ia no centro espírita lá no Rio, tomava uma água frutificada, pronto, maravilha, tomava um passe, e ia embora para casa achando que tudo é melhorar. De todos aqueles meus anseios materiais iriam ser atendidos. Só que depois que eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu me assustei. Eu comecei a descobrir que eu tinha responsabilidade sobre tudo aquilo que eu fazia. E exatamente hoje eu vivo as consequências de tudo que eu fiz no passado. De tudo que eu fiz no passado. Então talvez hoje, todos aqui, cada um na sua esfera pessoal, estejam vivendo as consequências de tudo que fizeram no passado. Sem esquecer que nem tudo é reencarnação. A gente vai no centro espírita, olha para a pessoa, karma. Você olha para a pessoa, obsessão. Olha para a pessoa, vidas passadas. Não é isso. Nós temos que ser lúcidos quanto o entendimento da doutrina espírita. Igual o Uber que eu peguei outro dia. O homem viu que eu estava escrevendo alguma coisa de Kardec no WhatsApp, ele falou: você é espírita? Eu falei: sou. Então, agora eu estou começando a querer me tornar espírita. Aí eu
falei, já começou mal, né? Porque os rótulos, né? Essa coisa de ser espírita, né? Na verdade, nós todos somos filhos de Deus e estudamos a doutrina dos espíritos. E ele veio conversar comigo, que estava em crise conjugal, que possivelmente ia pedir divórcio, porque a enteada dele mentia muito, e aquilo já havia causado um mal-estar, um desgaste muito grande na família. E ele falou que veio ao centro espírita de Juiz de Fora, não sei o nome do centro espírita, graças a Deus, nem quero saber. E depois da consulta no atendimento fraterno com o médium, ele disse, isso é problema de vida passada. E justamente eu estava com uma apostila de psicologia na mão. Das poucas vezes que eu fui, né, estava com ela na mão. E fiz uma pergunta para ele. Antes de vermos se é reencarnação, vou te fazer uma pergunta. Alguém em casa mente para essa criança? Ele olhou para mim e falou, sim, o pai. Matou. Desde criança, desde 2 anos, 3 anos de idade, até os 9 anos que ela tem hoje, o pai sempre mente. Eu me lembrei da psicologia, da capacidade das crianças copiarem os seus pais, os seus modelos, seus comportamentos. Eu falei, meu filho, então faz prece para o pai. Porque, coitada, mandando a criança para evangelização, dá paz, dá para frutificar, daqui a pouco ela está afogada. Estava dando 2 litros de água frutificada por dia para a criança. Para matar a criança, gente. Tem que fazer prece para o pai. Porque nós temos uma tendência forte de seguir pessoas. Nós temos tendências fortes de seguir os nossos pais, principalmente na infância. Depois negamos isso, mas acabamos repetindo os mesmos comportamentos dos pais. Eu, por exemplo, tudo que eu negava no meu pai e reclamava com ele, eu repito hoje. Eu ponho a mão na cabeça e falo, por que eu fui estudar esse negócio? Porque todos nós repetimos comportamentos, porque herdamos uma herança emocional dos nossos pais. Quando eu fui fazer uma palestra, eu fiz um roteiro no noroeste de São Paulo, eles têm uma mania de falar, rapaz. No último dia de palestra eu estava, rapaz. Eu já estava adquirindo comportamento. Porque ele era presente ali na minha vida, convivendo 24 horas com pessoas. Eu, por exemplo, eu falava X bem forte. Hoje eu já falo bem moderadamente, porque estou sendo influenciado por vocês. Convivendo com pessoas de Juiz de Fora, de Minas Gerais, você acaba trocando o X pelo S. Somos extremamente compelidos a mudar os nossos comportamentos de acordo com o que os outros falam, fazem. E não foi diferente com aquela mulher adúltera. Quando os fariseus pegaram as pedras, todo mundo pegou. Ninguém raciocinou. Ué, peraí. A lei de Deus é de amor. O que eu estou fazendo com a pedra na mão? O que eu estou fazendo? E quantas vezes na nossa existência as pessoas pegam as pedras e nós vamos depois lá pegar, sem raciocinar sobre as leis de amor e caridade, e principalmente dentro do Espiritismo, seguindo pessoas e não Jesus.
Vocês lembram, exceto o Sérgio, que tem uma ausência capilar, e alguns outros amigos. Espero não pagar com a língua daqui a muito tempo. Mas na Copa de 2002, talvez aquele rapaz ali do canto era pequeno, quando o Ronaldo Fenômeno faz aquele corte de cabelo do Cascão e o Brasil ganha a Copa do Mundo, as barbearias ficaram milionárias, porque só tinha gente com aquele corte na rua. Tinha até adulto, gente. Você fez? Eu não sou médico vidente. Se eu fosse espírita naquela época, eu diria: Ronaldo Fenômeno, guia e modelo da humanidade. Porque a gente tende a copiar pessoas. Tá bom, ele fez o cabelo, fez o corte dele, deixou o cascãozinho, beleza. Deixa ele lá. Mas não, a gente tem uma tendência muito forte de copiar comportamentos. Quando a Havaiana, eu lembro que eu era pequenininho, a Havaiana era utilizada apenas pelos pobres, bem pobres mesmo. Alguns artistas colocaram ela nos pés. E depois de aparecer na novela, no teatro, com aqueles chinelos, todo mundo começou a comprar Havaiana. Porque usar Havaiana na minha época era coisa de pobre. É verdade? Pobre, de empregado, diarista. Eu sei porque minha mãe usava. Não tinha dinheiro para comprar chinelo, comprava Havaiana. Então a vida é assim, gente. A partir do momento que pessoas vão modificando o comportamento, se a gente entra nessa onda, nessa sintonia, chega um momento da vida que você precisa escolher: eu quero seguir pessoas ou as leis de Deus? Eu quero seguir o que Jesus ensinou ou as leis humanas? Eu quero seguir o que o meu grupo de colegas decidiu ou a minha consciência em relação a Deus? Porque os fenômenos de culpa começam e surgem daí. A partir do momento que você transgrede, que você não segue as leis de Deus, que você não pratica as leis de Deus, que você vai no caminho contrário às leis de Deus, existe algo chamado dentro de nós, que é como um GPS, chamado de consciência. E é ela que regula as leis de Deus dentro de nós. Se você não segue os comportamentos que Jesus nos orientou, porque Ele é o Deus encarnado de João Evangelista, você começa a sofrer processos de culpa. Verdadeiros processos de culpa. Processos de punição. Que devemos transformá-los em trabalho. Porque todo processo de culpa precisa ser transformado. E eu preciso descobrir onde estão as minhas fragilidades. Se eu não souber quais são os meus erros, se eu não me permitir a descobrir os meus erros, eu nunca vou estar quite com a minha consciência. Nunca. E pode ser que para outra pessoa o seu erro seja evidente, mas pode ser que você não queira enxergá-lo, porque é muito mais fácil você enxergar o erro dos outros do que enxergar os seus próprios erros. Foi o que Jesus falou
naquela passagem do Evangelho: antes de tirar o cisco do olho do outro, retire a trave do seu. É muito fácil eu enxergar, poxa, aquela pessoa podia fazer isso, aquilo, ia dar super certo na vida, tudo vai melhorar na vida dela. Mas nós temos uma concepção humana ainda muito superficial de acharmos que o Evangelho é apenas para o outro. Outro dia uma pessoa viu uma palestra minha, anotou 1 minuto e 1 segundo. Aí eu falei, meu Deus, o negócio está complicado. Mandou para mim por mensagem: está vendo tal minuto, está vendo aquilo que você falou? Por que você não pratica? Eu falei, gente, estou regulando meu comportamento. O negócio está feio. Porque o outro, ele tem uma tendência de assistir uma palestra inteira e pensar na sogra dele. Uma palestra inteira, pensar só no pai. Poxa, meu pai podia estar aqui para ouvir aquilo. Ou na mãe, ou na irmã. Mas o ser humano ainda não consegue assistir uma palestra e tirar os proveitos espirituais para si. Onde eu erro? Onde eu erro? Onde eu sou individualista? Porque se estamos no mundo de provas e expiações, no mínimo, todos nós temos um pouquinho de egoísmo e vaidade. E orgulho. No mínimo. A não ser que seja anjo. A não ser que seja um espírito muito evoluído. Por exemplo, a Magali já passou, né? Já venceu, né? Então, todos nós somos orgulhosos. Todos nós somos egoístas. Todos nós somos vaidosos. Onde está esses 3 aspectos em mim? Em que esfera da minha vida eu aplico isso? Onde eu ainda erro? Onde eu poderia ser um pouco mais caridoso com as pessoas? A quem eu ainda devo oferecer um perdão? São perguntas importantes. Ele precisa responder, tá? Porque as reflexões são entre a criatura e o Criador. Somente. A gente não precisa de padre para confessionário, confessar os seus pecados. Não. E Jesus deu orientação: vá até a porta do seu quarto em silêncio e ore a Deus. Óbvio, se você tiver em dificuldade, se você tiver num momento angustiado, complicado, vai no atendimento fraterno. Não é isso? Você busca pessoas para ser apoiado. Mas as reflexões profundas de quem você é, onde eu erro, onde eu acerto, são reflexões que o ser humano tem que fazer ou com o terapeuta, que é o psicólogo, ou diretamente com Deus. Se nós não formos capazes de olhar para dentro de si, identificar os nossos erros, como acertaremos os caminhos? Como? Faz tempo que eu não vou à academia. Acho que isso é muito claro, né? A forma atlética não permite que eu diga, estou indo à academia.
Mas toda vez que eu vou à academia, a pessoa pede uma ficha, acho chato, né? Porque você já quer fazer atividade, a pessoa pede exame, faz um raio-x do seu corpo, para ver como você está, para analisar a sua estrutura física. Por quê? Eu preciso fazer um roteiro de treinamentos que estejam de acordo com as análises dos exames. Senão eu posso fazer um treinamento equivocado. Senão eu posso fazer um treinamento eficaz. Não entendo nada disso, mas se você talvez faz um exame de sangue, faz um exame corporal, você descobre que precisa fazer mais treinamentos aeróbicos. Mas você, quando não faz exame nenhum e vai por sua conta e faz apenas hipertrofia, você pode estar seguindo o caminho errado. Entende a necessidade do exame? Proposta de Santo Agostinho, encarnado e desencarnado, é a mesma proposta. De olhar para dentro de si, olhar para dentro da vida. E isso não faz parte só de nós, do mundo inteiro. Inclusive aqueles que viviam com Jesus. Porque aqueles discípulos têm histórias muito parecidas com as nossas histórias. Podemos perceber, por exemplo, em Tadeu, do livro Boa Nova, que ele está completamente desesperado com o que está acontecendo com o mundo, e ele vai e pede ajuda a Jesus. Mestre, o que eu faço? As pessoas se matam, brigam por política, destroem umas às outras, fazem guerra. O que eu faço? Foi Jesus que perguntou para ele: Tadeu, qual o objetivo da sua vida? Imagina Jesus fazendo essa pergunta para todos nós. Aí Tadeu responde para ele: o objetivo da minha vida é implantar o Evangelho de Deus no meu coração. E Jesus depois responde: então por que perguntas isto e procuras no outro a implantação do Evangelho? Porque a implantação do Evangelho é individual. Em alguns momentos nos reuniremos coletivamente, como hoje, para conversar, mas é no dia a dia, é nessa relação, é nessa intimidade com Deus que nós nos aproximamos dele. Outro termo muito equivocado, muito mal trabalhado, é a questão da fé. Porque a fé vem do latim fides, e fides é fidelidade. Fidelidade com Deus. Lá na época de Jesus, fé representava ser fiel a Deus. Fiel a Deus. Um processo onde você precede um relacionamento. Todos nós nos relacionamos com Deus, todos os dias, querendo ou não. Não existe vácuo entre o ser humano e o Criador. O fluido cósmico universal que faz com que eu abra as mãos e mesmo assim por dentro delas esse fluido paz, faz com que eu me aproxime de Deus. E eu preciso gerar um processo de relacionamento com Ele. Um processo de relacionamento tem fidelidade. E é muito estranho o ser humano, desculpa aos casados também, porque nós temos uma tendência de namorar, casar, ter filho, cachorro, papagaio, né? Sendo que a fidelidade com Deus
ela é maravilhosa. Vejam só, Deus não te trai, Deus não é impaciente, Deus não vai te julgar, Deus não vai falar mal da sogra. Deus é exatamente maravilhoso, puro. São as leis divinas. Por que negar tanto essa fidelidade? Porque em uma relação criador-criatura, nós precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade no erro e no acerto. Aí vem a importância da humildade. Porque se eu fizer orações apenas pedindo coisas para mim, você acha que você é atendido? Pedindo o carro do ano, pedindo financiamento de casa própria, pedindo para sair do cheque especial, pedindo para pagar a fatura de cartão de crédito. São problemas materiais, são problemas do corpo físico. Agora, diferente quando você tem uma doença que veio do seu perispírito e como uma esponja veio para o seu corpo físico. Quando você adquire uma enfermidade, um câncer, uma doença autoimune, aí sim compete o pedido, aí sim compete a esperança, porque muitos dos espíritos que desencarnam com câncer morrem curados. Por quê? A doença está no perispírito, que é a identidade espiritual do ser humano. Ela só veio para o corpo porque antes ela existia no perispírito. Alguém já viu algum morto com febre? Não? Morto com virose, espirrando? Está morto. Engraçado, né? Você não vê. Existe uma causa primária de todas as doenças. Então, possivelmente, o que está abalando o seu corpo físico são os seus pensamentos e sentimentos contrários à lei de Deus. Eu estou fugindo da intimidade com Ele. Fugindo. E alguns casos são extremamente complicados, como os casos de hidrocefalia, por exemplo, porque o corpo físico já, como uma esponja, sugou aquela infecção do pretérito. Aí sim a gente pode falar de reencarnação, porque são doenças que a criança acorda para o mundo com aquilo, com autismo, doenças autoimunes, esclerose múltipla, fibromialgia, porque essas doenças elas são transferidas do perispírito para o corpo físico, elas escorregam. Por isso que o Herculano Pires diz: a pessoa morreu curada. Sim, o momento é complicado, o momento é difícil, a pessoa está portadora de câncer, está portadora de uma enfermidade complicadíssima. Só que a gente está esquecendo que quando ela desencarnar, ela vai dar um salto incrível, porque ela está se libertando de uma imperfeição. Ela está se libertando de um débito passado,
de um resgate passado, ocasionado pela própria responsabilidade para com as leis de Deus. Como podemos pedir de Deus felicidade se não concedemos perdão às pessoas? Que intimidade é essa? Que relacionamento é esse onde eu só quero? Eu quero ser feliz. Eu só quero que as coisas melhorem. Eu só quero que o mundo fique mais em paz, que eu fique em paz. Mas como que você vai estar em paz se o seu espírito não está em paz? Como, gente? Como que vamos nos aproximar de Deus sem observar essas leis que nos aproximam dele? E olhar com carinho, olhar com amor. E todo o processo de adoecimento, essa parte de saúde espiritual, todo o processo de adoecimento é decorrente dessa falta de fidelidade. Infidelidade de quem? Da criatura, do espírito. Tem um caso muito interessante de um espírito que veio à Terra extremamente inteligente, só que ele utilizava aquela inteligência que ele havia desenvolvido por mérito dele em ações judiciárias. Ele defendia bandidos, ele defendia bicheiros, ele defendia políticos. No entanto, que o seu apelido na terra virou grande cabeça, porque todos os processos que caíam na mão dele, ele vencia. Ele conseguia soltar criminosos, ele conseguia habeas corpus para políticos, bem diferente do que a gente vê hoje, né? Bem diferente. Você vê a dívida que essas pessoas estão adquirindo e não sabem das consequências. E ao longo do tempo ele foi fazendo isso, chegou ao ponto que ele desencarnou. Quando ele chega no mundo espiritual, a grande cabeça, de fato, tem uma grande cabeça. Ele assumiu uma infecção na cabeça, no perispírito dele, muito grande. E os mentores espirituais começaram a conversar sobre ele. E falaram: gente, não tem jeito. Ele precisa voltar logo para cá. Ele precisa mergulhar no corpo físico para escoar essa imperfeição que foram as consequências da má utilização da sua inteligência. Quando ele encarna na Terra, ele encarna com hidrocefalia. Então, tudo tem uma causa. Toda doença tem um propósito. Toda doença tem um propósito. A gente só precisa descobrir o que essa doença diz da gente. Porque nesse caso de hidrocefalia, foi o excesso de inteligência jorrado para o caminho do mal. Mas o que a doença diz sobre você? O que a enfermidade que hoje te rodeia diz sobre as suas responsabilidades? Isso é fundamental. Porque se eu acertar o campo onde eu estou errando, pode ser que eu tenha méritos suficientes para chegar aqui e receber cura. Quantos espíritos nos devem estar aqui agora, com seus aparelhos invisíveis, tratando cada um de nós? Cada um. Quantas oportunidades nós temos, através da bondade e misericórdia de Deus,
de restaurarmos a nossa saúde? São muitas oportunidades. Cabe a nós, a ouvirmos o imperativo de Jesus: vai, não peque mais. Foi o que ele disse para a mulher adulta. Foi o que ele disse para o homem que viria se curar lá em Betsaida: vais e não peques mais, para não te suceder o pior. Então, um processo de tratamento espiritual é fundamental que eu descubra as causas. Estou com uma gastrite. Estou com uma gastrite. Repito, alguém já viu algum corpo físico ter gastrite? Não tem. Quem gerou a gastrite foram os processos emocionais, possivelmente processos onde você anda engolindo muitas coisas, onde você é obrigado a engolir determinadas circunstâncias. Isso cria um processo infeccioso. Chegará um dia que o mundo não mais olhará uma ficha material, mas olhará uma ficha espiritual, onde os casos, onde as enfermidades não serão vistos apenas sobre a ótica de quem precisa apenas tomar um remédio para ficar curado. Vai e não peques mais. Jesus está falando para vai e não cometa os mesmos erros de antes. Tudo bem, irmão, o adúltero não estava lá, mas ela cometeu o adultério. Vai e não continue naquele caminho. Vai e siga um caminho diferente. Porque a vida tem tantas oportunidades do bem. Apenas 10% das pessoas no Brasil, 10%, já fizeram algum tipo de trabalho voluntário. 10%. Apenas 2% fazem trabalhos voluntários de forma constante. É muito pouco. Para um povo endividado igual a gente, é muito pouquinho. Então nós deveríamos olhar mais para o outro. Nós deveríamos direcionar o que é individual e olhar mais para o coletivo. Tratar as nossas dores cuidando das dores do outro. Quantas pessoas têm mediunidade e não desenvolvem? Quantas pessoas poderiam estar fazendo processos de cura, processos de trabalho de cirurgia espiritual e não querem desenvolver? Mas está ali a ferramenta, o corpo físico, para que você consiga fazer a sua reparação espiritual, para que você consiga ficar quite com essas leis divinas. Só depende de nós, mais ninguém. Só depende do ser humano. Quando o ser humano decidir a esquecer as barreiras de cor, de pele, de raça, de orgulho, quando decidimos sermos irmãos universais, irmãos, não importa a sexualidade, não importa a cor da pele, não importa se tem cabelo, não importa. Não importa o que você é, importa que todos nós somos irmãos e somos uma família universal. Paulo de Tarso responde isso nas últimas perguntas do Livro dos Espíritos, que o objetivo da humanidade é que todos juntos nos tornemos uma família e giremos em torno do Criador. Família.
todos irmãos uns dos outros, sem preconceito, sem julgamento, sem censura, sem nada. Deus quer o melhor para as suas criaturas. Deus quer o melhor para todos nós que estamos aqui em busca de alguma coisa melhor na vida. E para fechar a passagem de Jesus, quando ele vai pescar com Pedro, porque a princípio o seu insucesso foi forte. Ele retorna ao cais. Ele não conseguiu as venturas espirituais daquela pesca, porque aquela pesca, aqueles peixes, são as vitórias espirituais do ser humano. Do ser humano. E ele volta triste para o cais. Foi quando Jesus o aborda. Vamos voltar para o mar juntos. E ele decide voltar acompanhado de Jesus, que é o simbolismo das leis divinas. Você voltando para o mar, você voltando para a embarcação dos encarnados, mas ao lado das leis divinas. Ao lado, caminhando rente a rente, com fé, se sustentando com as leis divinas que Jesus nos ofereceu. E quando ele pede para jogar a rede, nós temos que ter confiança. Porque se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, nós jogaremos a rede, e com os méritos que nós conquistamos, nós vamos colher peixes em fartura, muita fartura. Eu desejo que vocês aqui hoje possam ter farturas espirituais. Desejo que vocês sejam beneficiados pelos recursos espirituais dessa casa, e que vocês possam abrir o coração para isso, e que possamos ter mérito, fidelidade, coragem e amor ao próximo, para conseguirmos aquilo que buscamos e aquilo que procuramos sempre. Muito obrigado. Bom dia para todos.